Aleluia. Então, irmãos, estamos aqui, em nome do Senhor Jesus, mais uma vez, para fazer esta live para os irmãos. Eu tenho algo muito importante para dizer para você que não está entendendo o que está acontecendo, Vamos tentar aqui, esmiuçar este assunto, já que estamos vivendo, irmãos, no meio dessa pandemia. Eu vejo muita gente, irmãos, fazendo e falando muita coisa, os tempos, em Atos capítulo 1, Pedro vai dizer para Jesus: Senhor, restaurarás tu o reino de Israel nesse tempo? E Jesus vai dizer para Pedro: Pedro, não vos pertence saber os tempos e estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Os tempos e as estações de Deus, ou seja, os acontecimentos proféticos, está estabelecido pelo próprio poder de Deus. Isso significa dizer que só quem pode mudar os tempos e as estações proféticas é o próprio Deus. Isso não vai depender de minhas orações nem de ninguém. Aleluia. Então, se conforme o que eu vou mostrar aqui estiver no tempo cronológico de Deus, significa dizer que nada vai mudar. Quando você lê Apocalipse capítulo 6, que você vê João tendo uma visão de 4 cavalos, não significa que nós vamos ver também esses cavalos no céu. São acontecimentos espirituais. Enquanto João está tendo uma visão a partir do panorama do céu, o que acontece na terra é que as pessoas que estiverem aqui vão ver. Eu espero que a igreja não esteja aqui, pois o arrebatamento é iminente. Mas, suponhamos que vamos estar. O que a Bíblia está ensinando aqui é o seguinte: que João ele está vendo a perspectiva do céu, a causa, e quem está na terra está vendo os efeitos. O que significa que, se conforme eu vou mostrar para os irmãos aqui, o primeiro selo foi aberto, embora quando aparece o cavalo branco não aparece o primeiro selo, e sim aparece que um dos selos foi aberto. Então nós não podemos acrescentar nem diminuir. Então se você ler aqui, diz que um dos selos foi aberto. Então não significa dizer que quando esse selo é aberto, as pessoas vão ver um cavalo branco, que seria o anticristo. Não, significa que quem está na terra vai ver os efeitos. Então nesse caso aí, nós vemos aqui Apocalipse capítulo 6, vai falar sobre os 4 cavalos do Apocalipse. Em Ezequiel capítulo 14, muito provavelmente está apontando para cá, para Apocalipse. Ezequiel capítulo 14 vai falar sobre os 4 maus juízos de Deus, que é a espada, a fome, a peste e as feras da terra. Esses 4 maus juízos de Deus, descrito também aqui, porque está incluído aqui também tem as pragas, as feras, pestes e a fome. Esses 4 cavalos são 4 maus juízos de Deus para a terra. E nós vemos que esses 4 maus juízos de Deus para punir a terra, o pecador, são, na verdade, acontecimentos que, quando eles começarem a se manifestar sobre a terra, não significa que você vai ter um sinal no céu vendo estes cavalos vindo cavalgando. Significa que as pessoas verão, ou sentirão os efeitos sobre a terra. Então nós vemos aqui, irmãos, uma coisa muito interessante discutir isso. Esse cavalo branco, quando ele aparece, foi visto, o João viu e foi visto, veio ver e viu um cavalo branco, lupus branco no grego, e ele tinha um arco, foi lhe dado um coroa, saiu vitorioso para vencer. Este cavalo aqui, que se entende que é o anticristo, ele já saiu vitorioso para vencer. Vencer o quê? Cumprir a meta a qual foi estabelecida e permitida por Deus. Esse vitorioso para vencer significa que ninguém vai poder detê-lo naquilo que ele tem para fazer, porque é a própria permissão de Deus. Só que o que me chama a atenção aqui é o seguinte, e aí já vou entrar na postagem que eu coloquei ontem escrita, que vai entrar a Igreja Católica, muita gente não gostou, mas você vai entender já. Segura o rolo aí, profeta. Escuta isso. Quando este cavalo aqui se manifesta, que eu acredito que, muito provavelmente, este selo pode ter sido aberto agora, Se você voltar lá para Ezequiel, você vai ver que esses 4 maus juízos de Deus, Ezequiel 14 vai falar sobre o nome deles, que é, vou até ler aqui para os irmãos acompanharem, Ezequiel capítulo 14, Ezequiel 14, verso 21, que diz:
Porque assim diz o Senhor Jeová, quanto mais se eu enviar os meus 4 maus juízos, a espada, a fome, as feras e a peste contra Jerusalém, para cortar delas homens e animais. Aqui Deus está falando sobre seus 4 maus juízos enviados sobre os anciãos idólatras de Israel. Ou seja, se você voltar aqui mais um pouquinho, você vai ver já Ezequiel vindo desde do capítulo 7, falando sobre o fim que vinha. Você vai ver no capítulo 8 sobre as abominações que eles faziam escondidos. E você vai ver no capítulo 9 o massacre que viria sobre o povo idólatra, mandando inclusive matar primeiro velhos, mandando matar, Ezequiel capítulo 9, verso 26 diz: matai jovens, virgens, meninos, mulheres, exterminá-lo. Todo homem que tiver o sinal, não vos achegueis. Tá? E começaram, no verso 6, mataram os que estavam diante da casa. Você vai ver em Pedro, o apóstolo vai dizer que o juízo começa primeiro por aqueles que estão na casa. Deus vai julgar o mundo, mas primeiro o julgamento começa pela casa. Vem desde o altar, o ministério, os louvores, os adoradores, os membros, e aí sim, as pessoas do mundo. Então Deus está filtrando, Deus está separando o joio do trigo, Deus está provando quem é e quem não é. Quem é, não há tempo mais de ficar em cima do muro. E aí, esses 4 maus juízos de Deus, aqui dá o nome deles, que são espada, fome, feras e peste. Em Apocalipse capítulo 6, não fala o nome dos 4 maus juízos, mas dá a entender que são os mesmos que estão no livro de Ezequiel. No verso 1 do capítulo 6, vai falar que este cavalo branco veio. Tudo dando a entender que ele é a peste que está sobre a terra. Por quê? Porque o branco significa a falsa paz, mas o branco também significa a santidade. Deus requer santidade do seu povo, Deus está provando o seu povo. O branco também significa cabelos brancos, cães. O arco significa tanto a origem, porque terá participação do Islã, tá? E Ismael foi flecheiro, arqueiro, como também significa arma manipulada pelo homem. E foi dado a coroa, e esse vírus também é coroa, né? Coroa não é por acaso. Só que é que está. Agora eu vou começar a passar aquilo que quem quiser ouvir, ouça, quem deixar de ouvir, que deixe. Desde que começou esta chamada pandemia, eu vinha orando a Deus e perguntando a Deus o que seria disso, de onde veio isso. E o Espírito Santo me falou que tem pragas que é próprio mandado pelo próprio Deus, outras é pelo diabo e outras é coisas do próprio homem. Então o que o homem fez aqui, irmãos? O homem, muito provavelmente, ele está neste negócio. Isso foi algo premeditado, programado pelo homem, claro, usado por potestades malignas. Por quê? Isso é uma preparação para a chegada do anticristo. Como é que isso funciona? É a famosa regra de 3. Cria-se um problema, tá? Apresenta-se este problema, divulga-se o problema de forma exaustiva e depois apresenta-se a solução. Então como é que funciona isso? Cria um problema, tá? Depois divulga um problema, olha, coronavírus, vai matar, vai morrer. A ponto de que as próprias pessoas sem Jesus, elas clamam por uma solução, então apresentam-lhe a solução. E quem poderia resistir a essa solução não vai resistir mais. Por quê? Porque já almejavam sair daquela situação. Então eles criam o problema e apresentam a solução para quê? Para que as pessoas não resistam à solução que eles dão. Qual a solução que eles podem dar? Aí você entra em Apocalipse 13, verso 4. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra a besta? E viam a das suas cabeças ferida de morte, sua chaga mortal foi curada, toda a terra se maravilhou após a besta. Então, quando o anticristo vier, as pessoas vão se maravilhar, porque ele vem trazendo solução para um problema que foi criado também por eles, por permissão de Deus. Então, o que significa tudo isso que está passando? Estamos passando o caos sobre a terra para preparar alguém que vai vir solucionar os problemas. Tá? Existe uma agenda do anticristo, porque ele sabe, tá, que ele virá, porque ele já viu na palavra, ele conhece a Bíblia. E ele virá, e Deus sabe que ele virá, não porque ele é o maioral, mas porque Deus permitiu, né, para que a terra fosse julgada. Isso você vai ler em 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 10. E por não amar a verdade, Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos aqueles que não se converteram por amor da verdade.
Ou seja, o anticristo ele está para se manifestar, mas a Bíblia diz também em 2 Tessalonicenses que há um que o detém, até que do meio seja tirado. Então se manifestará o iníquo, o qual o Senhor desfará pelo assopro da sua boca. Quem é que detém o anticristo esse tempo todo, desde o tempo de Paulo, irmão? Quem é que resiste tanto tempo assim? Claro que não é uma pessoa, só pode ser o Espírito Santo. Então do meio seja tirado. Quando é que o Espírito é tirado? O Espírito Santo, quando a igreja é arrebatada, alguém vai dizer assim, mas como que vão se converter, né, no período da grande tribulação? Ei, peraí, mas a Bíblia diz, 2 Tessalonicenses 2,10, que Deus enviará a operação do erro. Então como é que Deus vai enviar a operação do erro? Para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos aqueles que tiveram prazer da iniquidade? E ao mesmo tempo Deus vai enviar o Espírito Santo para convencer o homem. Significa dizer que o Espírito Santo será tirado e as pessoas serão enganadas. Por quê? Por quem? Pelo falso profeta com sinais e prodígios de mentira. O falso profeta é aquele que prepara o caminho, assim como João Batista ele prepara o caminho para Jesus. O falso profeta ele prepara o caminho para o anticristo. Como que ele prepara? Ele vai acertando as coisas, ele está ajustando todas as coisas. Tá? Então o que nós vemos, o que nós temos aqui? A China sendo acusada de uma coisa que pode ter participação realmente dela, pode ter vindo lá dos mercados, como dizem, de comer morcego, mas ele já come isso há muitos anos. O que nós podemos entender com isso? Que se você for, hoje todos têm acesso à internet, irmão, você vai ver informações de que esse vírus já existe há muito tempo. Claro que eles vão falar que é um novo vírus, mas você vai ver, se você pesquisar, se você fizer um garimpo, você vai ver informações, irmãos, que isso aí já estava tudo premeditado. Eu vou postar um link aqui no irmão e você vai ver isso que eu estou falando. Por quê, irmãos? Não veio antes, porque Deus não permitiu. Se Deus também quiser que isso acabe agora, ele vai rogar ao Pai, Jesus vai rogar ao Pai e dizer, Pai, dá mais um tempo para a minha igreja na terra. E assim pode passar mais 10, 20, 30 anos, não sei. Só quem sabe é Deus, porque os tempos está estabelecido pelo seu próprio poder. Mas também, se não for, não tem como mudar. Tá? Porque só quem pode mudar os tempos proféticos é Deus. É onde muita gente, inclusive pessoas, marcam a volta de Cristo. Tá? Além de ser um tempo estabelecido pelo próprio poder de Deus, daí é que vem essa discordância de pré e de pós, porque ninguém pode falar categoricamente, dogmaticamente, dizendo que é. Eu acredito mais no pré-tribulacionismo. Tá? Mas e se Deus quiser que a gente passe? Embora a Bíblia vai dizer que Jesus nos livra da ira futura, e a grande tribulação será a ira de Deus. Então, muita gente marca a volta de Cristo. Jesus falou que aquele dia, hora ninguém sabe, somente o Pai. Então, se chegou o tempo disso aqui cumprir, eu espero estar errado, enganado, espero estar errado, mas se não tiver, não adianta. Você pode fazer o que for que não vai mudar. Deus terá misericórdia de quem ele tiver misericórdia, se compadecerá de quem ele se compadecer. O importante é a igreja estar firme com o Senhor Jesus. Porque estamos vivendo um tempo que as pessoas não têm compromisso com Jesus, não têm compromisso com a palavra. As pessoas que fizeram jejum há poucos dias atrás, elas fizeram jejum, irmãos, não foi para se santificar, não foi porque se arrependeram, foi porque querem ficar livres do problema. Foi semelhante ao ladrão na cruz. Tinha dois malfeitores, né? A gente chama de dois ladrões, dois malfeitores. Um falou assim, Senhor, hoje, lembra de mim quando entramos no paraíso, nós merecemos estar aqui, né? E Jesus falou, estarás comigo no paraíso. O outro dizia assim, Senhor, se tu é Deus, tira a gente dessa, tira eu daqui, tira nós daqui, sai também. Ou seja, o outro não teve arrependimento, não teve nem resposta, porque o outro queria sair da situação difícil. Então tem pessoas que elas querem que essa situação passe, para ela voltar às práticas, para ela voltar para a noite, ela voltar para a vida cotidiana, mesquinha e miserável dela sem Jesus na terra. Então, na verdade, Jesus quer que as pessoas se voltem para Ele arrependido. Né? Chore os sacerdotes e os ministros, dizendo, poupa, Senhor, o teu povo. É tempo dos ministros, dos profetas, dos vasos, dos pastores orarem a Deus. E a igreja toda cair de joelho. Tá? Porque o que está para vir aqui na sequência? Se você seguir a sequência da palavra, o que vem depois do cavalo branco? Vem depois do cavalo branco é a espada. É guerra. Matarão uns aos outros pelas ruas. Matarão por causa de comida na rua. É tribulação sobre a terra. E consequência disso é fome, irmãos. E depois o caos totalmente instaurado. E nesse meio tempo, nesse tumulto todo, aparece quem? Aparece o anticristo, trazendo o quê? Um pacto global. Aí que entra agora a questão do Papa. O Papa Francisco, ele tinha marcado agora para esse mês, não é?
um pacto, ele ia anunciar algo, ele ia apresentar uma solução. Mas o próprio Deus não permitiu. Está adiado para novembro. O próprio Papa tinha agora também em abril um encontro de economistas mundiais. Esses economistas que eu falar são pessoas ateus, pessoas que não acreditam em Deus, pessoas comunistas. O que tem a ver o Papa com economia? É porque esta praga ela vem com a finalidade de arrasar com a economia também. Por que a praga vem, depois vem a guerra e depois vem a fome? Porque não vai haver dinheiro, vai haver fome. Não tendo dinheiro, vem a fome. Não é? Vindo a queda da economia mundial, o que vai acontecer? Vai aparecer um plano espetacular do anticristo. E esse plano não pode ser não aceito por alguém. Por que não pode? Todos vão aceitar, acatar, vão se maravilhar, porque será algo tremendo. Não é? Este algo que ele vai apresentar, né, vai mexer, vai regulamentar, vai ser uma nova ordem mundial, vai ser também uma organização financeira, tanto que vai falar sobre a marca da besta. Né? Vai falar sobre a marca da besta. E aí que entra a parte religiosa também, porque ao mesmo tempo terão que adorar a besta, a sua imagem. Quem não adorar, também não vai receber a imagem, a marca, né? E com esta marca vão comprar e vender. Sem a marca, ninguém pode comprar nem vender. Será um malfeitor. Né? Já cogita-se de que vai haver uma vacina que é um decalque sobre a pele. Não é? Se for, é exatamente como a Bíblia diz. Porque a Bíblia diz que a marca da besta será uma carágima, ou seja, uma marca por fora, como essa estampa aqui, é uma marca por fora. Diferente de estigma. Estigma é ferimento, o chip tem que ferir. Então seria, o texto estaria escrito que faz com que todos tenham a estigma da besta. No grego está escrito faz com que todos tenham a caragma da besta, que é uma marca por fora. Então essa marca será por sobre a pele. Tá? A não ser que inventem um chip que fique por sobre, por cima. Não com incisão, com corte, que senão o texto diria que está escrito estigma. Então, esta solução econômica virá. Tá? Ela virá. A princípio, eu vou botar o link aqui, irmãos. Eu vou botar o link aqui. Faço questão de mandar para vocês. Está lá no site do Papa Francisco. Que ele está chamando, por quê? Para um encontro para falar sobre a economia desse mês. Foi adiado para novembro. Eles estão se movendo, eles estão preparando o terreno, porque quando o anticristo chegar e se manifestar, tem que estar tudo preparado. Então cria-se o caos, se divulga o caos, e já se tem, vamos dizer assim, uma carta na manga, já se tem a solução. A solução ele já tem preparado. Isso é segredos dele guardado a 7 chaves. Então ele já tem um plano global, já tem essa ideia de levantar um líder mundial, um único governo sobre a terra e uma única moeda, uma única forma de comprar e de vender. E quem não aceitar será morto. E por que que todo mundo vai aceitar? Porque o mundo sem Jesus vai estar faminto, sedento, pessoas morrendo, pragas sobre a terra e de repente tudo isso vai passar. Por quê? Porque Daniel 9:27 diz que ele fez uma aliança com muitos por uma semana profética de 7 anos. Esta semana será quebrada no meio, ou seja, 3 anos e meio. Aí vai acontecer o quê? Está escrito em Mateus 24, Jesus vai dizer no sermão profético: quando vides a abominação da desolação, de qual falou o profeta Daniel, quem lê entenda. Então, Jesus ele vai citar o que Daniel disse no capítulo 9, no capítulo 8 também. Que ele entenda, quem estiver na Judéia fuja para os montes. Claro que ele está falando sobre Israel. Né? Então, ele vai, né, estabelecer a abominação da desolação, depois de 3 anos e meio. 3 anos e meio. Vai fazer um pacto, 7 anos de paz, vamos dizer assim paz, né? Mas vai ter uma série de coisas nesse acordo. O acordo será monetário, será financeiro, será para não fazer mal à natureza, será o verde. Quando você vê pessoas levantando esta pauta do verde, não estou falando que você tem que destruir a natureza, não é isso não, mas isso são tudo, né, pautas globalistas de esquerdistas. Não estou aqui falando de política mesmo, porque eu voltei até no Daciolo, tá? Mas por que as pessoas do mundo têm tanto ódio de Bolsonaro e de Trump? Porque são pedras de tropeço no governo anticristo. Esses homens correm risco de vida, eles podem ser mortos a qualquer momento. Por quê? Porque você vai ver o livro, né, de Reis, né, Crônicas, você vai ver que
teve um rei chamado Josias. E Josias foi um rei de Deus. Deus foi com ele. Só que quando o rei do Egito foi fazer uma guerra, Josias vai lutar contra o rei do Egito. E o rei do Egito falou assim, ó, não vem contra mim porque Deus me enviou para destruir tal nação. E Josias falou, não, eu vou te destruir. A Bíblia diz que o rei do Egito matou Josias. Significa dizer o seguinte, que ele saiu vitorioso para vencer. Tá? A igreja, ela luta contra o anticristo porque, na verdade, é o Espírito Santo que luta através da igreja. Tá? Então, esses homens, se chegou o tempo da manifestação do iníquo, conforme esse texto que nós estamos lendo, tanto Bolsonaro como Trump, como qualquer líder mundial, corre risco de vida. Por quê? Porque quando chegar o momento, ninguém vai poder impedir. Só quem pode impedir é Deus. Mas se o próprio Deus permitiu, então ele não vai permitir para depois impedir. Se o próprio Deus permitiu, a igreja só resta a ela orar. Ou esperar a qualquer momento o arrebatamento. O arrebatamento é iminente. Por isso que o título diz, o anticristo é o arrebatamento da igreja. A igreja pode ser arrebatada a qualquer momento. Porque nós cremos que Jesus vem antes da grande tribulação se iniciar. Alguém me perguntou, mas a grande tribulação já começou? Não. Daniel 9:27 diz que ele fará uma aliança com muitos por uma semana de 7 anos. Então esses 7 anos só começa a contar quando ele fizer este pacto. Esse pacto global vai anunciar uma aliança com muitos, uma trégua para guerras, judeus vão poder, né, cultuar à vontade, né? Vai ser mais ou menos o que Tito fez no ano 70 depois de Cristo. Ele anunciou que os judeus poderiam adorar a Deus no tempo tranquilo, pode ficar em Jerusalém, nós não vamos fazer nada com vocês, até que um dia ele invade lá e mata muitos, assim muitos serão mortos nessa época. Não é? Então, voltando aqui para o texto, Apocalipse capítulo 13 vai dizer que uma dessas cabeças da besta, tá, estava destruída pela espada. Tá? Agora, essa cabeça, que é uma das cabeças da besta, será vivificada, voltará a viver novamente. Né? Uma das suas chagas de ferida mortal, né, foi curada e toda a terra se maravilhou. Agora, que cabeças são essas, irmão? Só para a gente entender, tá? Só para a gente entender, para você saber e você ter uma dica de que cabeças são essas. Se você for para Daniel capítulo 7, Daniel vai ter uma visão de 4 animais, tá? Ele vai ver 4 animais. Vai ver um que é semelhante, né? Um leão, aliás, um leopardo, né? Vai ver outro que é semelhante a um urso, vai ver outro que é uma besta. E se você for para o livro de Apocalipse, tá? O que é Apocalipse 13? Você vai ver que esta besta, por sobre do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças, 10 chifres, sobre seus chifres 10 diademas, sobre as suas cabeças o nome de blasfêmia. A besta que vira semelhante ao leopardo, seus pés como de urso, sua boca como de leão. Então nós vemos aqui, tá, na besta de Apocalipse capítulo 13, os mesmos elementos, tá, das feras que Daniel tem a visão no capítulo 7. Ou seja, quem são as feras que Daniel vê? Um leão com asas voando, Babilônia. Depois ele vê um semelhante a um urso, Medo-Persas. Depois ele vê outro semelhante ao leopardo, Império Macedônio Greco, ou seja, da Grécia, o Alexandre o Grande. E vê um animal feroz, quebrando tudo, despedaçando tudo. Tudo que tinha pelo caminho ele pisava, quebrava tudo. Que é Roma. Só que aí é que entra outra questão. Em Apocalipse 13, diz que a besta também tinha esses elementos, ou seja, ele tinha algo de todos os outros. Por quê? Porque todos os reinos, na verdade, é um só. Apocalipse 17 diz que esta besta ela tinha 7 cabeças, que são 7 reinos. Então o anticristo é um reino só que está tentando sobre a terra durante toda a existência humana dominar sobre Israel. Essa besta, irmãos, é reinos relacionados, não é Estados Unidos, porque Estados Unidos nunca dominou sobre Israel, sobre o que é o povo de Deus. É reinos que estão ligados diretamente à dominação sobre Israel. Por exemplo, Apocalipse 17, verso 9, vai dizer: isto é para a mente que tem sabedoria. 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está sentada. São também 7 reis. 5 já caíram, um existe, o outro ainda não é vindo. E quando vier, convém que dure um pouco de tempo.
besta que era já não é também o oitavo, e a dos 7 vai à perdição. Então o que está dizendo aqui? Que esta besta, acompanha o raciocínio, irmãos. Esta besta tem 7 cabeças, são 7 montes, são também 7 reis. 5 já caíram. Quando João está vendo isso aqui, tá? 5 já caíram no tempo de João. Quais são os reinos que já tinham caído no tempo de João e já dominaram sobre Israel, sobre o povo de Deus, irmãos? Egito, Assíria, Babilônia, tá? Medo-Persa, Grécia. 5 já caíram. Um existe. Quem existia no tempo de João? Roma. Um existe. E o outro não é vindo, que seria o Império Otomano, que depois derrubaria Roma através da guerra. Então, Roma está ferida pela espada. Tá? Um existe, o outro não é vindo. Quando vier, convém que dure um pouco de tempo, que é o reinado do anticristo, juntamente com a besta ressuscitada, que aponta também para Roma. Aponta também para o Islã. Eu já tenho um vídeo também falando sobre isso. Apontando sobre o Islã. A participação do Islã no reino do anticristo. Mas aparece a besta e aparece a mulher sentada sobre a besta. Mulher sempre aponta para a igreja. Igreja prostituta. Não é qualquer mulher, é uma prostituta. Tá? Convém que dure um pouco. Então essa besta, irmãos, este reinado do anticristo, a cabeça que está ferida de morte, que voltará a viver, ela não pode ser nenhuma que está fora daqui. Tem que ser uma dessa. Tem que ser Egito. Muito provavelmente Faraó não vai ressurgir. Muito provavelmente a Síria não vai ressurgir. Muito provavelmente a Babilônia não vai ressurgir. Muito provavelmente Alexandre o Grande, a Grécia, não vai ressurgir. Mas existe uma grande possibilidade de ser Roma e de ser os otomanos. Mais para Roma. Por quê? Porque os otomanos, vamos dizer assim, o reinado do Islã, no reinado do anticristo, ele fará muito provavelmente os trabalhos sujos, que é decapitar pessoas, o que já fazem nos dias de hoje. Não é, irmãos? O que já fazem nos dias de hoje. Só que mudando-se o sistema também, vai mudar as leis. Né? As pessoas já estão sendo monitoradas em casa. Já está sendo monitorada. São Paulo e Rio de Janeiro estão monitorando pelo celular. Chegará um tempo que eu não vou poder mais fazer vídeo, nem você. Aproveita a internet que você pode. Tá? Porque falou de Jesus, você está infringindo a lei. Nossos canais serão bloqueados. A perseguição vai alcançar esse momento. Pode ter certeza. Igrejas, quando são fechadas, não é por causa de aglomeração não, irmãos. Porque a loja americana aqui no Rio está fila quilométrica para comprar bombom. Mercados também estão cheios. As igrejas estão sendo fechadas porque já estão aproveitando isso para quê? Para perseguir a igreja. Porque o final de todas as coisas é atingir a igreja. Só há um que resiste até que do meio seja tirado, irmãos. O Espírito Santo resiste, só que o Espírito Santo atua através da igreja. O Espírito Santo atua através da igreja. Quando a Bíblia diz que convém que alguém pregue por contenda e por vanglória, Paulo completa dizendo o seguinte: porque isso resultará em salvação. Por quê? Através da oração dos santos e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. Ou seja, a igreja atua junto com o Espírito Santo. Tá? Então, cultos estão sendo fechados. Igrejas estão sendo fechadas. Está tramitando no Congresso, no Senado, uma lei que fecharia as igrejas até dezembro. E algumas pessoas que dizem que você não tem que se meter em política. Os deputados cristãos, os senadores cristãos é que estão defendendo para isso não acontecer. Eu creio que já deve ter sido jogado por terra, né? Mas o que vai acontecer? Vocês vão ser monitorados, todos nós. Então chegará um tempo, a hora que Deus me der o sinal, qualquer momento, eu vou simplesmente desligar o meu celular e vou acabar com o WhatsApp, com o Facebook, com tudo. Por quê? Porque você vai ser monitorado pelo governo. A tecnologia, ela já existe para isso. Nós, que somos cristãos, por isso nós devemos usar essa tecnologia para pregar a palavra, porque aí a gente está usando uma ferramenta, tá, para a glória de Deus. Mas vai servir para quê? Para monitorar pessoas, para te localizar, para te achar, para saber o teu número, para saber onde que você está. Vão saber onde que você está. Vão te vigiar 24 horas na tua casa. Aleluia. Então, amados aqueles irmãos, o que nós vemos nisso tudo? Um grande problema sobre a terra. Uma grande tribulação, uma grande nuvem negra, e vai aparecer alguém com a solução, e a Bíblia diz que a terra vai se maravilhar, as pessoas vão ficar maravilhadas, vão falar assim: nossa, que maravilha, que coisa maravilhosa. E as emissoras de TV estão preparando as pessoas para receberem o anticristo, porque elas mesmas vão bombardear, assim como você vê hoje as mentes sendo bombardeadas
Coronavírus, 24 horas serão bombardeados. Vão falar, olha aí o Salvador, olha aqui a solução. Temos agora um rei, temos um Salvador. Bombardeado a ponto das pessoas se prostrarem. Aí você lembra de Daniel capítulo 3. Por que a Bíblia diz no capítulo 3, que é um texto extenso, vai falar que aqueles 3 jovens foram jogados na fornalha de fogo ardente por não adorar a imagem, né, de 6 côvados por 3 de largura, né, e essa estátua, irmãos, que não adorasse seria morto. Mas você vai ver antes disso, você vai ver um monte de vezes a mesma impressão. Ao ouvir o som do sambuca, do saltério, da gaita de fole, da guitarra, bom é que adoreis a imagem, senão seria jogado a fornalha de fogo. Você vai ver, pelo menos eu lembro, umas 5 ou 6 vezes essa mesma expressão. Por que quando vocês ouviram o som da guitarra, da sambuca, da gaita de foles, vocês não adoraram a imagem? Porque toda vez que eu ouvia a sambuca, a gaita... Não era mais fácil escrever quando ouviram os instrumentos, mas o texto vai repetir isso muitas vezes, dando a entender que a ideia de adoração da besta está vinculada a algum anúncio sucessivo, massivo sobre a mente das pessoas. Então as pessoas vão assimilar e vão falar, tem que adorar. E as pessoas não vão adorar. Né? E quem vai ser usado para isso? As emissoras de TV. Né? Então por isso é que estas televisões já preparam as pessoas para adorar a besta. Assim como na Igreja Católica, escuta isso, você que é católico, foge de lá. Preparam as pessoas para adorar a imagem da besta. Porque você que se prostra para uma imagem de escultura, feita de barro e de gesso, tá? Você se prostra para Maria, sendo que Maria foi a mãe do Senhor Jesus, tá? Mas Deus vai dizer em Êxodo 20 para não fazer imagem de nada, adorarás somente o Senhor teu Deus. Então você faz imagem de Pedro, de todos esses, e se prostra para uma imagem. Quando vier mais uma imagem da besta, vai ser só mais uma imagem. E esta imagem vai ser algo sobrenatural. Por quê? Porque a Bíblia diz que vai permitir que essa imagem fale. E essa imagem vai falar e as pessoas vão se prostrar para a imagem da besta. Então você que adora a imagem, você está sendo condicionado para adorar a imagem da besta. Então é por isso que você tem que sair de lá. Outra coisa interessante que você vai ver tanto em Daniel capítulo 7, como você vai ver também aqui em Apocalipse, não é? Onde Apocalipse 17, onde vai falar, né, que o corpo daquela mulher, né, o corpo daquela prostituta, ele foi devorado, foi queimado com fogo. E o que me chama mais a atenção, né, louvado seja o nome do Senhor, e os 10 chifres que viste, ou seja, na besta ela vai levantar, né, 10 reinos, 10 potências mundiais. Tá? Se fosse hoje, agora, tá, os Estados Unidos não ia estar no governo da besta, nem o Brasil. Porque com todo o defeito de Bolsonaro ele não ia aceitar isso, eu tenho certeza disso. Por isso é que ele corre risco de vida. E o Trump também. Agora, se fosse hoje, quem estaria, né, nesses 10 chifres, que são 10 governos mundiais que farão parte do exército do anticristo, que serão mortos pelo Senhor Jesus quando ele voltar na sua parousia, que é a sua vinda visível, né? Apocalipse 19 diz isso. Quem são esses governos? São 10 governos. São governos comunistas, tá? que é um Estado ateu, é um Estado que não crê em Deus, é um Estado que odeia Jesus, que odeia Deus, mas por essa ocasião se juntarão essas ideologias. Para quê? Para combater contra o Cordeiro. Provavelmente, se fosse hoje, estaria Macron na França, tá? Estaria todos os países que são esquerdistas, como por exemplo Angela Merkel, na Alemanha, estaria a China e outras mais nações, o Irã, inclusive aparece o Irã, né, na guerra de Gog e Magog, que é a Pérsia, né? E vai ser levantado esses 10 reinos, e este reino vai combater contra o Cordeiro, contra Jesus, mas a Bíblia diz que o Senhor vencerá. Vencerão também os que estão com ele, estão com Jesus, chamados eleitos e fiéis. Então, além do mais, além de tudo isso, né, além de tudo isso, estou aqui resumindo, o que está sendo preparado sobre a terra é o caos para que apareça este, entre aspas, Salvador da pátria. E as pessoas vão querer, vão adorar, vão amar. Se você for para Daniel 11, a Bíblia diz que ele vai fazer, o anticristo, ele vai fazer algo que ninguém mais fez, que vai ser dividir o despojo, ou seja, ele vai inclusive dividir a renda. Então você tem que estar em muita comunhão para entender isso, né? Porque as pessoas vão olhar para ele e falar assim, nossa, esse cara é muito bom, olha como é que ele faz justiça social, vai acabar com a pobreza, né? Vai ajudar as pessoas. Então, amados e queridos irmãos,
O crente, ele tem que estar aos pés de Cristo, porque a qualquer momento o Senhor virá. Então, tudo isso que está descrito na palavra do Senhor. Voltando aqui, né, para Apocalipse, capítulo 17, verso 16. Diz que esta mulher, né, esses reis, eles vão destruir, vão queimar esta mulher prostituta no fogo. Se você for também em Daniel 7, você vai ver que esta besta, que é uma das bestas, um dos animais, será também destruído no fogo. Isso pode tanto apontar para o anticristo sendo destruído no fogo, como pode apontar para o texto de Daniel diz que o seu corpo foi entregue para ser queimado pelo fogo. Mas os outros animais foi prolongada a sua vida. Ou seja, um corpo destruído pelo fogo. Corpo destruído pelo fogo. Aqui a prostituta é destruída pelo fogo para queimar. Seu corpo é destruído. Dando a entender também que o corpo de formato que existe hoje na Igreja Católica poderá ser destruído, queimado pelo fogo. É por isso que você vai ver várias partes da palavra Deus dizendo: para os servos dele, fiéis, sai dela, povo meu, para que não encorrais com suas pragas. Ou seja, você tem que sair de lá. Aleluia. Então, amados e queridos irmãos, se hoje você já vê um Papa defendendo, né, a invasão islâmica na Europa, você já vê, né, um Papa que ele não se posiciona, ele está sempre a favor daquilo que é errado. Imagina nessa época, ele está seguindo à risca as ordens daquele que está por trás dele, que é o anticristo. E muito provavelmente ele tem chance de ser o falso profeta. Se não é ele, pode ser outro também de lá. Né? Porque quem prega a verdade, irmãos, vai ser contra as pautas abortistas, pautas de casamento gay, contra a idolatria. Se lá já prega a idolatria hoje, imagina nessa época em que vai ser feita a imagem da besta, a imagem falando. As pessoas vão dizer: não, mas o Papa disse que pode adorar, mas a Bíblia diz que não pode adorar. Então Deus chama inclusive católicos para sair fora de lá. Sai dela, povo meu. Eu sei que vai ter muitos rebeldes que não vai ouvir, mas eu não estou nem aí para você. Estou aqui para Deus. Aleluia. Estou aqui na terra para agradar a Deus, não é para agradar homem. Não agrado nem meus irmãos da igreja. Vou agradar pessoas que estão adorando pedaço de barro. Então, amados e queridos irmãos, para resumir aqui a história, para resumir o que está acontecendo, Apocalipse capítulo 6. Né? Veja, amados e queridos irmãos, existe muita possibilidade deste selo ter sido aberto. Tá? E se esse selo foi aberto, irmãos, aleluia, é tempo da igreja orar como nunca. Tá? Há tempo de orar como nunca. Esta praga, ela pode sumir. Né? Essa praga pode sumir, como também pode ficar por algum tempo. Como também, tá, poderá vir depois desta praga um cavalo vermelho e matavam uns aos outros na rua, muito provavelmente por causa de fome. Então Jesus chama cada um para se arrepender, chama a igreja para se prostrar de joelho. Ore como você nunca orou, clame mais, busque mais, porque Jesus está voltando para arrebatar a sua igreja. Não é? Ele está voltando para arrebatar a sua igreja. A besta, ela tinha pés de urso, ou seja, será uma coisa destruidora sobre a terra, arrebentará, quebrará nações inteiras. Terá também, parecido com o leopardo, assim como a Grécia era sanguinário, o leopardo é sanguinário, assassino, não tem pena de crianças. Se você botar uma criança perto do leopardo, vai comer aquele leopardo, vai matar a criança. Então o regime da besta, do anticristo, será cruel, matará mesmo, não terá pena, não vai ter piedade, despedaçará tudo. Se você for lá voltando para a estátua, você vai ver que Daniel, já vou terminar já, Daniel, quando interpreta os sonhos de Nabucodonosor, você vai ver que a estátua tinha cabeça de ouro, peitos e braços de bronze, ventre e coxas, né? Aliás, cabeça de ouro, peito e braços de prata, ventre e coxas de bronze, pernas de ferro e pés com ferro misturado com barro. Né? Aí Daniel dá a interpretação: a cabeça é a Babilônia, os peitos de prata e os braços é os medo-persas, o ventre e as coxas de bronze é a Grécia, as pernas de ferro é Roma. Nós sabemos, irmãos, que esses reinos todos já passaram, tanto a Babilônia, como os medo-persas, como os gregos, como os romanos também já passou. Só que a Bíblia diz que havia um último reino, e este último reino, que é os pés de barro misturado com ferro, nos dias desses reis, escuta isso, nos dias desses reis, veio uma pedra do céu
e destruiu os pés, e destruiu também junto com isso o ouro, a prata, tudo, destruiu tudo, acabou com tudo, e esta pedra, ela se fez em pequenas pedrinhas que espalhou sobre toda a terra. O reino, irmãos, de barro com ferro, um reino misturado, havia alguma coisa do ferro, ou seja, há algo de Roma nesses pés. E esses pés, todo pé normal, tem 10 dedos, irmãos. Quantos reinos se levantarão do anticristo? 10 nações. Ferro misturado com barro. Por quê? Porque ao mesmo tempo que tem a autoridade, vamos dizer assim, eclesiástica, a mesma autoridade que tinham para tacar pessoas no fogo, fazer juízo, né, julgamentos do jeito que quisesse, ferro firme, invadindo nações, né, despedaçando povos, levando povos em cativeiro, matando, ao mesmo tempo é barro, ou seja, não é nada. É pó, é caco. Será desfeito e fragilizado a qualquer momento. E nesse dia desses reis, então virá esta pedra, que é Jesus, claro que a pedra é Jesus, e o seu reino será estabelecido sobre a terra, ou seja, o seu milênio bíblico. Então todos os outros reinos já passaram, tanto de ouro, como de prata, como de bronze, como de ferro. Nós estamos vivendo, irmão, na iminência dos pés de barro com ferro, que será destruído a qualquer momento. Mas a igreja precisa acordar. Nós precisamos despertar, porque o que eu estou vendo aqui, irmãos, é o seguinte, está acontecendo tudo isso, mas a igreja está querendo sair da situação só. A igreja acorda, povo. O povo está jejuando e buscando para sair da situação, com todos querendo voltar para a mesma vida que estava. Se Deus assim quiser, glória a Deus, aleluia, né? Mas as pessoas não estão preocupadas com a volta de Jesus. Não vejo as pessoas dizendo isso, olha, isso tudo está acontecendo para que a igreja caia de joelho e venha orar e buscar o Senhor, porque Jesus pode voltar para buscar a sua igreja. As pessoas querem sair da situação, as pessoas estão orando de jejum para sair da situação, as pessoas querem voltar para o seu comércio, para o seu trabalho, para o seu dia a dia, mas não estão preocupados com a volta do Senhor. Na igreja, vamos nos preparar para a volta do Senhor Jesus. Ele está voltando, aleluia, que Deus tenha misericórdia de cada um, né, de nós, cada um da sua igreja, cada um do seu povo, que nós venhamos despertar. Deus preparando, nós voltamos nesse assunto, amados e queridos irmãos. Tá? Então, resumindo, o que nós temos sobre a Terra? Tá? Uma espécie de redução de população. Por quê? Para quê? Para que as pessoas venham ter bastante medo, porque uma vez que você tem medo, você é mais facilmente controlado pela solução que o governo te dará. Então, o governo vai apresentar a solução. Se apresentasse agora uma vacina tipo chip, ou tipo um chip colado na pele, que curasse todo mundo, as pessoas iam correr lá. O cristão não. O cristão não ia aceitar. E por não aceitar, ele ia ser fora da lei. E muito provavelmente igrejas inteiras iam ser culpadas depois, quando a doença viesse, iam dizer que eles estavam contaminando o mundo, porque, afinal de contas, eles não aceitaram a caragma da besta, que é a marca da besta. Então tudo isso tem a ver uma coisa com a outra, porque uma vez que você não tem a marca, você não pode comprar, você não pode vender, ou seja, você vai ter que ficar recluso, você tem que ficar escondido, você não pode comprar, você não pode vender. Isso são conjecturas minhas, e eu espero estar errado, porque se eu estiver errado, você vai poder continuar a sua mesma vidinha. Mas também, se isso que Deus está mostrando na palavra for o certo, é tempo da igreja se arrepender e cair aos pés de Cristo. Aleluia. Cada um se arrependa dos seus pecados, não é, irmãos? E se volte para o Senhor. Vamos, irmãos, nos arrepender em nome do Senhor Jesus, porque o Senhor está voltando. Amém? Deus vos abençoe a todos em nome do Senhor Jesus.